Meus queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus ele possa te abençoar poderosamente neste exato momento. Seja bem-vindo, que o céu possa liberar algo grande sobre a sua vida. Hoje nós estamos aqui neste vídeo para falarmos para você sobre os dons espirituais, sobre o que Paulo tratou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo ele coloca ali em pauta os dons do Espírito, dom da palavra charisma ou charismata, que representa presente que Deus nos deu por intermédio do Espírito Santo, e nós precisamos priorizar o que o céu já liberou para a nossa vida, precisamos priorizar o que o céu já tem liberado para nós. Então eu quero falar um pouco sobre este assunto e motivá-lo a buscar os dons espirituais, até porque Paulo no capítulo 14, versículo de número 12, ele incentiva a igreja de Corinto a buscar profundamente os dons do Espírito. Ele diz assim: vós que desejais dons espirituais, procura sobejar neles para a edificação da igreja. E depois Paulo também enfatiza que temos que buscar os melhores dons e principalmente o de profetizar, porque que profetiza, ele profetiza o coração do homem, e a profecia, ela revela os segredos do coração. Então nós precisamos voltar e entendermos um pouco mais sobre os dons do Espírito, porque eles foram liberados para a nossa vida. Será que cessou tudo isso? Ou será que Deus continua ainda fazendo? Nós vamos pegar a palavra de Paulo aqui no capítulo 12, a partir do verso de número 7. Nós temos aí Paulo tratando sobre isso, Paulo falando sobre isso, e Paulo colocando em pauta, sistematizando os dons espirituais. Só que o versículo base que eu quero deixar para nós aqui é o verso 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um para o que for útil. E ele vem colocando agora simplesmente as categorias dos dons espirituais. Perceba que Paulo está nos ensinando, mas a manifestação do Espírito, ou o Espírito de Deus, é dado a cada um para o que for útil. Então perceba que Paulo está nos ensinando que o dom ele vai ser liberado conforme a nossa função, o nosso posicionamento na obra de Deus. Aonde nós estivermos, se for útil para Deus, para gerar uma edificação do corpo de Cristo, ele vai nos usar, ele vai manifestar os dons dele na nossa vida e viveremos uma plenitude de Deus e seremos um instrumento na mão do Senhor. Mas, irmão Everton, será que existe ainda esses dons? Será que esses dons ainda são reais em nosso meio? Sim, eles são reais, porque é uma promessa de Deus dada por intermédio da boca de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Ele diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito, e nós estamos nesses últimos dias. Pedro, quando eles receberam a promessa, Pedro, ele reafirmou: está acontecendo hoje o que foi dito pelo profeta Joel, hoje se cumpre. De Atos para cá, Deus tem feito grandes manifestações, Deus ele tem realizado grandes sinais em nosso meio por intermédio dos dons espirituais. Então nós temos que buscar os dons, porque os dons são bíblicos e nós precisamos nos aproximar de Deus para que Deus possa nos usar como seu instrumento. E Paulo ele vem falando sobre esses dons para a igreja de Corinto. Ele vem trazendo de uma forma sistemática, ele vem colocando em pauta, ele vem revelando para a igreja esses dons. E Paulo coloca aqui 9 dons do Espírito. E esses dons, eles têm uma finalidade que é gerar a edificação do corpo, tá bom? A manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, útil para contribuir com um propósito de edificação do homem. Até porque o dom ele não é dado para o homem para autopromoção, o dom ele é dado para o homem para a exaltação de Deus e para o crescimento da igreja. Então Paulo vem falando aí sobre os 9 dons do Espírito. E você precisa se atentar para isso, porque nós temos que buscar com zelo os dons espirituais. Eu sempre digo que o desejo para Deus é um ato consumado. O desejo para Deus é como se já estivesse executado. A Bíblia diz, por meio de Paulo, eu já citei esse versículo: vós que desejais
dons espirituais, procura sobejar neles para a edificação da igreja. Em um sentido mais próximo do original, procura aperfeiçoar neles. Tiago ele diz bem claro que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há sombra e nem variação de dúvida. Então o dom ele é perfeito, mas quando ele é manifestado no homem, o homem ele é imperfeito. É por isso que Paulo fala tem que se aperfeiçoar, não um dom, mas a pessoa que está recebendo o dom, a partir dos momentos que Deus começa a se revelar para ela, ela começa a crescer em Deus, ela começa a ter uma sensibilidade maior, ela começa a ter uma estrutura para saber lidar com as manifestações espirituais. Então, desejo para Deus te leva para algo muito grande e algo executado. Então, Paulo ele vem trazendo para nós aqui os 9 dons do Espírito. Eu vou estar trazendo para os irmãos, depois desse vídeo, algumas sequências aí sobre este tema que vai abençoar a sua vida. Mas de antemão, Paulo coloca aí 3 classes, nós colocamos em 3 classes diferentes, dons que são praticamente manifestados por intermédio da fala. E aí Paulo coloca que é a variação de línguas, a interpretação das línguas e também o dom da profecia. Então esses 3 primeiros dons que nós estamos colocando aqui, eles são manifestados por intermédio de uma inspiração divina que passa dentro de nós e nós o pronunciamos. É os dons que eles vêm por meio da fala, tá bom? Quando você se expressa, o dom ele se manifesta. O dom de interpretar as línguas, o dom da profecia e o dom da variação de línguas. Quando eles se manifestam neste campo, eles vêm por intermédio de você e você transmite eles e Deus ele manifesta a sua graça e a igreja ela é edificada. A segunda classe que nós temos sobre os dons espirituais é sobre os dons de operação de poder. E nós temos dentro dessa categoria o dom da fé, o dom da cura e também o dom de milagres, tá bom? Dentro disso nós temos uma operação do sobrenatural. Na primeira classe nós vemos aí que os dons são inspirados, ele só se manifesta por meio da verbalização. Só que agora o dom que ele vem pela operação de poder não é uma verbalização, mas é um poder que é liberado por intermédio do Espírito Santo, por meio da sua vida, e milagres acontecem, momentos e sinais sobrenaturais acontecem. E Paulo coloca aí o dom da fé, que é de romper o sobrenatural, que é também o dom de curar, ou os dons de cura, que está no plural. Paulo coloca que é uma operação de poder, e também maravilhas, ou dom de milagres. Essa manifestação do Espírito, quando ela vem sobre nós, ela nos leva para um nível muito poderoso, onde o poder de Deus é liberado e milagres extraordinários. Eles acontecem quebrando o conceito da física, da ciência e de outras coisas mais e contrariando até a própria medicina, porque milagres não se explicam, milagres se vivem. E temos também o terceiro campo, o terceiro grupo, que é o grupo da revelação. Nós chamamos de dons revelacionais. O que é o dom revelacional? São 3 dons que fazem parte deste processo. E Paulo coloca que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e também o discernimento de espírito. Então, esses 3 dons, eles são manifestados a partir do momento em que o Espírito de Deus ele lhe revela algo. Ele tira o véu, ele tira o pano, ele descortina algo para você, porque a palavra revelar está tirar o pano, revelar o que está além do véu. E nós entendemos que quando Deus ele se revela deste jeito, desta forma, nós conseguimos enxergar o que está no mundo espiritual. Então nós temos aí, quando a palavra da ciência ela se manifesta, ela revela o passado e o presente, né? E tem as questões dos detalhes. Quando a palavra da sabedoria ela se manifesta, nós temos a revelação do presente e uma palavra de sabedoria sobre o futuro, em decisões da nossa vida, também em detalhes e ocasiões. E temos também o discernimento de espírito. E o que é o discernimento de espírito? Discernir se o espírito é de Deus, se o espírito é humano ou se o espírito é um espírito maligno.
dentro deste campo de revelação, quando o Espírito de Deus ele se manifesta na sua vida, ele manifesta revelando o que está atuando no mundo espiritual. Então temos essas três classes para nós atentarmos e buscarmos em Deus os dons espirituais. Eu não sei se Deus já te usa em uma dessas áreas. Eu não sei se você já experimentou algum momento de manifestação de Deus por intermédio de algum desses dons. Se você já vivenciou isto, já provou, deixa aqui embaixo nos comentários para nós sabermos em qual ambiente Deus já liberou o dom sobre a sua vida. E nós então iremos tratar com você nos próximos vídeos a questão de tudo isso. Mas só para nós encerrarmos aqui, verso de número 11, olha só o que Paulo ele vai dizer dentro do capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então esta manifestação é o Espírito de Deus que libera sobre nós os dons. É o Espírito de Deus que libera sobre nós o poder, a manifestação das revelações e também os dons que são produzidos por intermédio da nossa fala. É muito lindo, é muito poderoso quando nós conseguimos entender o que Deus está para fazer, quando Deus ele se manifesta na nossa vida. É muito poderoso quando Deus ele vem ao nosso encontro e muda o ambiente e nos usa como instrumento na tua presença. Então está aí uma breve introdução do capítulo 12, onde fala sobre os dons espirituais e nós precisamos buscá-los, nós precisamos nos posicionar, nos alinharmos com um propósito divino para que Deus possa fazer em nossa vida. Talvez você esteja agora se perguntando, será que Deus ele pode me usar? Claro que pode. Será que Deus pode derramar esses dons sobre a sua vida? Claro que pode. É só você se posicionar, desejar, buscar a presença de Deus e Deus ele fará grandes coisas na sua vida. Eu creio que dentro de você há uma grande preciosidade chamada Espírito Santo que vai levar você para níveis maiores, em momentos mais proféticos de intimidade com o Pai. E o Pai se revelará ao teu coração e você vai viver um novo tempo, uma nova estação. Você vai começar a entender a verdadeira realidade do mundo espiritual quando você adentrar mais profundamente e entender o que Deus ele tem para realizar na sua vida. Então fique atento, porque nos próximos vídeos nós vamos tratar biblicamente com vocês sobre cada dom, como eles se manifestam, como o Espírito de Deus fala, porque há muita dúvida na atualidade, muitas pessoas que me perguntam como que Deus fala, como que Deus se manifesta, como que o Espírito Santo vem a nós. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia ela nos ensina. E vamos usar alguns exemplos bíblicos de pessoas que transitaram, que foram usados poderosamente nesta área de dons, de manifestações, e vamos aprender com elas o que a Bíblia realmente diz. E você vai crescer espiritualmente, você vai desbravar, você vai crescer e vai romper grandes coisas de Deus, vai acontecer na sua vida. Então não despreze os dons espirituais, não despreze a manifestação do Espírito Santo, porque eu creio que Deus ele vai te abençoar, tá bom? Então se você gostou do vídeo, compartilha, tá bom? Com mais pessoas, ajude a compartilhar para que mais vidas também sejam abençoadas neste exato momento. E no próximo vídeo entraremos mais profundamente em cada dom, falando sobre o seu significado, falando sobre a sua obra. E se você tiver alguma dúvida também acerca do mundo espiritual, acerca dos dons espirituais, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo você. E quem sabe o seu comentário não pode resultar também em um próximo vídeo. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus.